Paz do Senhor a todos, aqui é o evangelista Juninho do Espírito Santo e é uma alegria imensa estar com você aqui com mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Fiquei alguns dias aí parado, mas hoje nós estamos aqui, tá o Rafael Ronco, o David, estamos aqui em parceria com a Rede TB. Vou passar para você, depois tem o link ali da Rede TB, www.redetb.com.br. Eles estão gravando aqui hoje esta aula de Escola Bíblica Dominical, essa aula de classe juvenis, lição número 10, que nós vamos estar passando para você no dia de hoje. E a lição número 10, ela vai falar sobre arrependimento. Arrependimento. Ah, tem mais uma coisa que eu estava me esquecendo. Além da rede, tem a rádio também TB. A rádio, eu estou com um programa agora de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 15 horas. Vai ter o link também ali para que você venha assistir. Lembrando que nós vamos gravar a lição juvenis, a lição jovens e adolescentes. De repente não vai ser nesse estúdio aqui, mas vamos ter a lição jovens e a lição adolescentes também para você assistir. E lembrando também que a lição número 10, ela vai falar sobre arrependimento. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 30. Então você observando o texto, já diz aqui, Atos dos Apóstolos 17, versículo de número 30. Muito tremendo esse texto. Quero mandar um abraço também lá para o Márcio Mainardes, que é professor e passa a lição de adultos. Você também vai ter o link ali. Bem, o texto, ele fala a respeito sobre anunciar a todos os homens, em todo lugar, para que aconteça o arrependimento. Então você observa ali já no texto de Atos dos Apóstolos 17, versículo 30, esse texto falando desse arrependimento que precisa ocorrer na vida do ser humano. Todo ser humano, ele precisa se chegar a Deus. E essa lição juvenis fala muito bem a respeito disso. Já na continuação aqui, no sintetizando a lição, diz assim o texto: arrependimento é a única possibilidade que temos de salvação. A única forma para alcançar a salvação é através do arrependimento. E aqui diz que não há outro caminho, visto que todos os homens pecaram. Não há outro caminho. O único caminho é o Senhor Jesus Cristo. Romanos 3 e versículo 23, ele fala muito bem a respeito disso. Então não há outro caminho. Quando nós vemos o texto, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem outro caminho. O único caminho é Jesus Cristo. E aí nós lemos: arrependimento é, portanto, sinônimo de vida. O arrependimento genuíno é sempre motivado por uma forte convicção do pecado. Para ocorrer o arrependimento, precisa dentro da pessoa ter uma convicção do pecado. Ah, eu pequei, eu errei, todos foram destituídos da glória de Deus. Eu preciso alcançar a salvação. E a única forma para alcançar a salvação é através do arrependimento. É, portanto, o sinônimo de vida. O arrependimento genuíno é sempre motivado por uma forte convicção do pecado, que traz tristeza e cria uma real transformação de mentalidade, que nós vamos ouvir a respeito da palavra do grego metanoia. Mas nós vamos ouvir no decorrer da lição. Precisa haver o quê? Um arrependimento. O pecado, ele traz tristeza. O pecado, ele traz aperto no coração. O pecado traz angústia. E a única forma para ocorrer essa retirada dessa tristeza, retirada da angústia, é confessando a Jesus como único e suficiente Salvador. E para acontecer isso, precisa haver o quê? Uma reparação. E uma reparação precisa acontecer o quê? Eu entregando a minha vida para Jesus. Bati no microfone, né? Não estou acostumado. Vai fazer lá, mas tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Vamos lá. Introdução. A Bíblia diz que cada um deve se esforçar para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, ou seja, santidade.
A única forma é santidade. E aqui diz o texto, pois sendo isso, ninguém o verá. Não há outra forma de ver Jesus, de ver o Senhor. Apenas acontecendo arrependimento genuíno e buscando a santidade, separando-se das coisas do mundo e entregando a vida totalmente para Jesus Cristo. E aqui nós vemos o qual concederá o perdão pelos pecados cometidos para nos purificar. Purificar da maldade de nossas ações, de maneira tal que daí por diante possamos ser aceitos por Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9. Não é o ativismo religioso que nos dá vida, mas o arrependimento. Ou seja, não é estou indo na igreja todos os dias, estou fazendo isso, fazendo aquilo. Não é isso. O que nos traz vida é o arrependimento genuíno. É a entrega para o Senhor e a convicção de que sou pecador e que preciso de um arrependimento, que preciso entregar minha vida para o Senhor. Tópico 1. Arrependimento. Definição. Arrependimento é uma reação psicológica de desagrado, de desaprovação em relação a condutas, sentimentos e pensamentos realizados pela própria pessoa no passado. Para fim desse estudo, entretanto, interessa-nos sobretudo o conceito teológico de arrependimento, que pode ser qualificado como uma manifestação da graça de Deus. É uma ação do Espírito Santo. Ou seja, graça, favor imerecido. Sempre falamos a respeito disso. Como vem esse arrependimento? É uma ação do Espírito Santo de Deus. Uma ação do Espírito Santo de Deus é favor imerecido, graça é favor imerecido, e o arrependimento só vem a hora que eu e você somos tocados pelo Espírito Santo de Deus. A partir do momento que somos tocados pelo Espírito Santo, há essa mudança de mente na mente da pessoa decaída, para que o homem não morra em seus pecados. É, portanto, que Deus abrindo o caminho para a vida, para a comunhão com Ele. Ou seja, é só através do Espírito Santo, Ele que nos toca e nos diz, ó, você precisa se arrepender. Através disso houve o arrependimento, e eu tendo o arrependimento, tocado pelo Espírito Santo de Deus, eu alcanço o favor imerecido, que eu não merecia, não mereço, nem você que está me assistindo merece, mas é a graça do Senhor. Assim, definiu compulsão, contrição, tristeza causada pela violação das leis divinas, pelas quais o indivíduo é constrangido a voltar-se para Deus. Nem todos querem, mas através dessa tristeza, através de tudo o que nós vemos, somos constrangidos, ficamos constrangidos, e aí passamos a querer uma mudança de vida. E através disso nós aceitamos a Jesus como Salvador e passamos a ter essa mudança de vida. Tópico 2, ou melhor, subtópico 2, história bíblica. A Bíblia, do início ao fim, diz que para sermos perdoados, precisamos nos arrepender. O arrependimento foi a causa de Nínive não ser destruída. Então houve um arrependimento e Nínive não foi destruída. Jonas trouxe o recado para Nínive. O arrependimento geral que ocorreu fez com que não fosse destruída. Juízo de Deus sobre Acabe ter sido adiado, está em 1 Reis 21, 29. O rei Manassés é restaurado, segundo Crônicas 33, versículo 11 a 13. Do filho pródigo ter sido recebido pelo pai de braços abertos, Lucas capítulo 15, versículo 18 a 20, que é um texto que me chama até mais a atenção, pelo fato que diz o texto ali, do versículo 18 ao 20. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, direi, pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Já não é digno. Mas o que o Senhor fez?
restaurou esse filho, esperou de braços abertos. E outro texto que fala de Zaqueu, Lucas 19, versículo 8 a 10, dentre outros exemplos, nós vemos aqui que quando nós se arrependemos, o Senhor nos abraça e aceita o meu e o teu arrependimento. Tópico 2. O que significa se arrepender? A história do filho pródigo que nós lemos aqui vai demonstrar alguns passos. E arrependimento é o que? Quando eu me arrependo, eu me converto. Se eu estou indo para aquele lado, eu retorno. Se eu estou indo para lá, eu volto e vou para outro caminho. É arrependimento. Arrepender-se. Aí nós vemos aqui o texto. Convicção de ter ofendido a Deus e ao próximo. Lucas capítulo 15, versículo 18. O filho mais moço ensaiou o que lhe ia dizer ao seu genitor. Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Ele reconhecia que seu erro magoou a Deus e seu pai. Então o que nós vemos aqui? Se confessarmos os nossos pecados, quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor nos alcança. O Senhor, ele faz o quê? Ele olha o meu pecado, a minha confissão do pecado e me alcança. No subtópico 2, tristeza pelo pecado. O pecado trouxe tristeza ao filho pródigo. O filho pródigo trouxe tristeza ao filho pródigo. Quando ele estava no meio dos porcos, sentiu o peso do seu pecado. Aí você vê, observe bem, caindo em si pensou. E aqui diz o texto, ele estava triste com o que cometera, lembrando-se da fartura que havia na casa paterna. Isso era uma ação do Espírito Santo. Então nós observamos que quando a pessoa observa tristeza pelo pecado, ele passa a observar e descobrir, poxa, mas lá eu era feliz e não sabia. Lá eu tinha tudo. Lá eu tinha fartura espiritual, lá tinha a presença do Espírito Santo, lá o Senhor falava comigo, lá acontecia grandes coisas. Aí a pessoa sente uma tristeza, porque ela passa a lembrar que agora ela tem tristeza. Diz aqui o texto que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós, porque nós somos propriedade dele. Quando pecamos, ele tem ciúme. Tiago capítulo 4, versículo 5. E aí nós vemos também que 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, fala aqui dos pilares do arrependimento, como aconteceu com Pedro, Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62. E aqui fala da tristeza do mundo, porém causada pelo remorso, leva à morte, como aconteceu com Judas Iscariotes, Mateus 27, versículo 5. Então nós observamos vários textos dizendo da tristeza do pecado, mas o Senhor hoje quer alegrar o meu coração, o teu coração. Ele quer o que? Que eu e você, se você não se arrependeu, que hoje você venha se arrepender, que você venha falar para Jesus, Jesus, entrego minha vida para ti, eu me arrependo do meu pecado, eu me arrependo. E você fazendo isso, o Senhor vai te alcançar. Subtópico 3, mudança de mentalidade. Agora é metanoia que eu falei para você. Uma das palavras para arrependimento é metanoia, do grego, que significa mudança da mente. Do amor pelo pecado ao ódio por ele, isso é uma total alteração do jeito de pensar. Adotando o padrão estabelecido da Bíblia, isso aconteceu com Lucas capítulo 15, versículo 21. Quando o filho caçula diz, não sou digno de ser chamado seu filho. Aquele moço outrora, diz aqui, arrogante, egoísta, desapareceu, sumiu. Agora quem estava aparecendo na vida dele era Deus. É o que precisa acontecer em nossa vida. Mudança de mentalidade, metanoia, da palavra grega metanoia, é uma mudança de vida, mudança de mentalidade, decisões mudadas. É uma vida que passava a ser na arrogância, uma vida no pecado, agora passa a ser uma vida de busca ao Senhor. Diz aqui, o subtópico 4, disposição para mudar de conduta e reparar o dano. Vamos ver lá? Chorar. Resolve. Neste caso, não. O arrependimento acontece quando a pessoa muda. Eu já vi muita gente dizer para mim, eu me arrependi, que eu errei e tal, e vi chorar. E ao mesmo tempo o Espírito Santo dizendo para mim assim, tá vendo esse choro? É mentira.
Tá vendo? Esse choro não é verdadeiro. Então, o chorar não muda nada. O chorar não. O chorar sem arrependimento. O arrependimento não... Ó, diz assim, ó. O arrependimento acontece quando a pessoa muda. Não quando chora, como aconteceu tristemente com Esaú. Hebreus 12, versículo 17. O filho pródigo resolveu mudar de conduta e reparar o dano tão logo se arrependeu. Ele queria ser agora o quê? Um trabalhador. Ele falou, não preciso mais ser chamado seu filho, quero ser como um dos teus trabalhadores. Esse é o arrependimento. Um arrependimento verdadeiro. Ele não quis assim, eu estou voltando porque quero um cargo. Não. Ele falou, quero servir a Deus. Chega. Me arrepender. Esse é o arrependimento. E aí nós vemos, hoje a salvação entrou nessa casa, como disse com Zaqueu. Será que hoje a salvação entrou na sua casa? Ou na sua casa? Então pensa comigo aí, o arrependimento. Subtópico 3. Por que devemos nos arrepender? O pecado tem o nome poder destruidor. Se não houver arrependimento, nós colocamos o quê? Uma parede entre nós e Deus. Agora, quando tem um arrependimento, aí Deus passa, nós temos um acesso, porque tiramos aquilo que estava nos bloqueando e passamos a ter um acesso ao Pai. Se há algo que pode destruir o homem, isso é pecado. É o poder destruidor do pecado. Se não ocorrer o arrependimento, nós seremos destruídos pelo pecado. E aí ele cita o caso do pecado de Jonas, que trouxe um grande prejuízo às pessoas que navegavam com ele. Ele queria fugir da presença de Deus, correr. E o prejuízo que veio aquela tempestade e o barco ia a pique. Por isso. Mas Jonas se arrependeu, pediu para ser lançado nas águas porque ele entendeu que era por causa dele que estava acontecendo aquilo. E aqui vemos também no caso do rei Herodes, que foi comido por vermes por causa de sua arrogância. E aqui fala do texto também de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo de Deus e ambos morreram, um depois do outro na sequência, morreram por causa de mentir para o Espírito Santo de Deus. O arrependimento, por outro lado, diz o comentarista aqui, por outro lado, o arrependimento ele restaura o equilíbrio. O arrependimento de Jonas, por exemplo, cita na lição, trouxe equilíbrio, resolveu a situação, foi resolvido os problemas por causa do arrependimento de Jonas. E aqui nós vemos também sobre o subtópico 2, que fala que isso pode ficar para depois, vale a pena se arrepender rapidamente. Ah, vou deixar para amanhã. Não deixe para amanhã. Tenha um arrependimento hoje. Tem gente que fala, não, amanhã, o amanhã não nos pertence. Amanhã podemos não estar vivos. E por isso tem que ocorrer o arrependimento. O arrependimento precisa ocorrer. E aqui nós vemos assim o texto dizendo aqui, o rei Davi teria evitado muitos transtornos em sua vida se após o adultério com Batseba tivesse se arrependido. Em seguida, se ele tivesse tido o arrependimento, teria resolvido todo o problema. E aí nós vemos o fato que após adulterar, ele ainda tentou enganar o marido da mulher. O marido traído e mandou matar, porque mandou colocar na frente de batalha, praticou ali um homicídio, na verdade. Imagina, mandou matar o cara lá, colocou em frente. E a Bíblia diz aqui no Salmo 42, versículo 7, que um abismo puxa outro abismo. Aí eu só tenho um pecadinho aqui, não dá nada, não me peço perdão, não me arrependo, vai indo, quando vê, está no lamaçal do pecado. Aprofundado. Quanto drama suportou em seu reino, com a família Davi, toda a consequência do seu pecado. E o último tópico, ele fala aqui no tópico 4, a marca do cristão. Subtópico 1, arrependimento profundo. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Joel 2 e 3. Então o que o profeta estava falando aqui? Que esse rasgai o vosso coração não é veste, me arrependo e tal, não. É o vosso coração. Arrependimento profundo, arrependimento da alma, arrependimento que traz vida espiritual.
vida em abundância. E aqui nós vemos aqui, o profeta dizia com isso que Deus estava interessado em um arrependimento profundo interior e não algo só de aparência. Um arrependimento verdadeiro, um arrependimento profundo. E o subtópico 3 e último, liberdade para voar. Está escrito que se nos arrependermos dos erros que cometemos, Deus perdoará os nossos pecados e nos limpará toda maldade. 1 João, carta de João, 1 João 1, versículo 9. Que boa notícia! A necessidade, e aqui ele cita alguma coisa, a necessidade de purgatório, não há necessidade, nem existe. Não há. A necessidade de cumprir um karma também não existe. A única necessidade que há para você que está me ouvindo é a necessidade de se arrepender e entregar a vida a Jesus Cristo. E aí diz o texto ainda assim: Deus já resolveu tudo. Por aqui mesmo, isso dá liberdade ao cristão genuíno de voar alto, conquistar novos horizontes. Com a alma leve, o coração livre de maldade e culpa, o céu é o limite. Isaías 40, versículo 31. Bom voo, pessoal. Então essa é a lição de hoje, lição que vai ser passada na Escola Bíblica Dominical domingo, lição da classe juvenis. Aqui é o evangelista, professor Juninho, Espírito Santo. E dá um like lá se você gostou do vídeo. Curta meu canal lá, dá um like, e vai estar também lá agora os links também do Facebook da rede TB, que estamos em parceria aqui com esses vídeos aqui, tá bom? E para concluir, quantas pessoas você conhece que foram felizes por se arrependerem? E quantos sofreram por se manterem flexíveis? Como arrepender-se é uma manifestação da graça de Deus? Para que não morramos, devemos ter a necessidade de sempre estar nos arrependendo. Só assim nossa salvação será garantida, pois está escrito que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, versículo 13. Que a gente venha continuar caminhando, que a gente venha continuar servindo ao Senhor e buscando a presença dEle. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Obrigado a todo o grupo do WhatsApp, lá do grupo Dependentes de Cristo. E que você venha assistir os nossos vídeos aí, dá um like e manda para outro também. Deus abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor e obrigado a todos. Fui.